Mas tudo bem, vamos orar então, pedir para Deus estar nos abençoando, nos direcionando, derramando a graça dele, a misericórdia. Não se esqueçam de pedir também pelos irmãos que não puderam estar. Pedir o pastor Ramos, está orando aí, por favor, pastor. Senhor Deus Pai, graças te damos, ó Deus, por esse dia que tu nos concedeste. Obrigado, Deus. E pelo privilégio de poder estar adentrando, ó Deus, na noite desse mesmo dia. Sabemos que isso é possível porque tu tem nos guardado, ó Deus, tem tomado as nossas vidas entre as mãos. E nós queremos te agradecer, ó Deus, porque no dia de hoje, para estarmos aqui, não ocorreu nenhum empecilho, nenhum impedimento, como com alguns outros irmãos, ó Deus. Nós queremos te agradecer, ó Deus, por isso que tu nos concede. Porque sabemos que estar aqui é um privilégio, porque quanto mais, ó Deus, aprendemos de ti, ó Deus, mais teremos condições de poder, meu Deus, fazer com que o teu reino cresça, e principalmente ele cresça ordenadamente, não desordenadamente, ó Deus, sem o conhecimento. Então, Deus, muito obrigado por nossas vidas. Queremos te pedir agora de uma forma muito especial, que o teu filho Edmilson, ó Deus, com a sua esposa ali naquele lugar, possa ser assistido não apenas pelo médico, mas também por ti. Amém. E que, ó Deus, aquilo que o médico definir, ó Deus, que acharam que é insuficiente, que tu possa suprir, meu Deus, e fazer, ó Deus, com que os teus filhos voltem, ó Deus, com a certeza de que estarão restabelecidos, ó Deus, fisicamente e com sua saúde normalizada. Toma isso, tua mão, guarda e livra todo mal. E dá-nos agora, ó Deus, momentos, ó Deus, de reflexões, ó Deus, de tudo aquilo que iremos ouvir, meu Deus, e que nós possamos ouvir, aprender, meu Deus, e fazer com que isso seja possível também a outras pessoas, para a glória do teu nome, porque para isso estamos aqui, como instrumentos para louvar e glorificar o teu nome. Obrigado, Pai, em nome de Jesus, agradecemos, pedimos perdão pelos nossos pecados. Amém. Amém. Então vamos lá, irmãos. Hoje estaremos entrando na disciplina módulo de número 3, Panorama Bíblico 2, que é igual ao Panorama Bíblico do Novo Testamento. Assim como no Antigo, a gente vai entender mais ou menos como que se deu a formatação do Novo Testamento e entender uma série de coisas importantes que tem em torno do Novo Testamento e que nos ajuda, na hora de uma ministração, nos ajuda a entender o seu conteúdo, né? O seu contexto histórico, o seu contexto político, cultural, econômico, tudo isso acaba facilitando o entendimento de alguns textos, principalmente as questões ligadas à cultura. Assim como nós vimos em Antigo Testamento, apesar de não termos investido muito tempo nos livros em si, coisas que eu falei com os irmãos que a gente vai, ao longo das teologias sistemáticas, se debruçando em algumas passagens, em alguns momentos, tanto do Antigo Testamento quanto do Novo. Essas disciplinas de panoramas, elas são meio que introdutórias para a gente entender o livro, ou os livros, né, tanto do Antigo como já foi a passada e do Novo agora, para nos facilitar na hora da interpretação do texto, ok? Então, da mesma maneira que foi importante a gente entender alguns pequenos pontos do Antigo Testamento, e ainda iremos aprender muito mais, também estaremos entrando na aula de hoje no panorama do Novo Testamento. Beleza? Então, vou começar com a mesma perguntinha que eu comecei na primeira aula de Antigo Testamento, que é a pergunta: por que o Novo Testamento deve ser lido, deve ser estudado? É uma pergunta, fique à vontade para responder, sem briga, por favor, um de cada vez, tá? Eu sei que todo mundo está ansioso para responder, mas não precisa arrumar tumulto, ouviu, Nazaré? Não precisa arrumar tumulto. Por que então, irmãos, que vocês acham que é importante ler o Novo Testamento? Pode ficar à vontade. Hã? O nosso crescimento. O nosso crescimento, de maneira devocional, ok? Quem dá mais? Fiz mais algumas. A máscara do curso. Hã? Não entendi? O novo, ela trouxe uma ideia interessante. A gente vai ver que isso também é uma realidade muito
uma realidade muito real. Ficou meio pleonástico, mas é isso mesmo, né? De fato, o Novo, o próprio Novo vai dizer isso, né, em Hebreus, que o Antigo Testamento é sombra do Novo. Logo, o Novo é uma espécie de complemento, é uma espécie de um plus, né? É Deus falando agora em outro patamar, nível hard, porque agora a gente vai perceber que o Antigo Testamento vai falar de alguém que vai vir. No Novo Testamento, esse alguém que iria vir veio, se fez carne, habitou entre nós. E agora a gente vai entender de fato o que é o reino de Deus através dessa pessoa que nós entendemos biblicamente, historicamente e por fé, que é o Deus encarnado. Então, a partir de agora, a gente vai ler o Novo Testamento entendendo que o próprio Deus, na figura humana, se manifesta e traz a nós, de fato, o que é a vontade do Pai. Diferente do antigo, que a gente tinha os profetas, a gente tinha os reis, os juízes, a gente tinha os sacerdotes, a gente tinha uma série de outros agentes que mostrava para nós o que deveríamos fazer em nome de Deus. Agora não. Agora é o próprio Deus que se encarnou e nos ensinou a melhor maneira de adorarmos a Deus, de servirmos a Deus, de orarmos a Deus, de se preocuparmos com a comunhão. Ele vai mostrar uma série de coisas, e a gente vai ver isso na construção do livro, que vai ser muito além do que o antigo nos mostrou. Logo, vai ser não só um complemento, é um complemento, como a Rosilene bem falou, mas vai ser assim, o complemento chave, principal. Ou seja, sem a nova aliança, que também eu vou falar algumas nomenclaturas ligadas ao Novo Testamento, sem esse Novo Testamento, essa nova aliança, esse novo pacto, o antigo ficaria não só em desuso, mas não teria crédito. Porque se o primeiro falou tanto de alguém que vai vir, de alguém, né, que é o Messias, o enviado, o ungido, aquele que vai vir e de fato reinar sobre a terra em nome de Deus e apontar para um reino celestial, se não tem o novo, provavelmente estaríamos ainda aguardando e ligado, não é nem só aguardando seria, né? Mas provavelmente seríamos judeus, provavelmente estaríamos ligados à cultura judaica, né? Mas o interessante é que a Bíblia vai dizer algo muito bacana acerca de Jesus, que na plenitude dos tempos, é uma frasezinha que passa batido se a gente não se ligar. O que significa na plenitude dos tempos? Plenitude, irmãos, dá a ideia de completo, de cheio, ou seja, não tem mais para onde ir. Logo, quando a gente lê esse trecho, na plenitude dos tempos, coube a Deus, então, se manifestar aos homens, vindo em carne, se esvaziando da sua glória e estando entre nós. Logo, a ideia de plenitude não teria como ser em outro momento. É naquele momento. Por quê? Porque já estava no ápice. Deus, como a gente viu no Antigo Testamento, já havia tentado se comunicar com o homem de diversas maneiras, né? Ele já tinha usado o próprio sacrifício lá atrás, inicialmente com Adão e Eva. Ele tentou através dos profetas, através dos reis, sacerdotes, juízes, Urim, Tumim, sonho, visões, uma série de outras coisas, mas parece que o homem, a ficha ainda não tinha caído completamente. E ele então dá a sua cartada final, se eu posso assim utilizar o termo, né? Ou o checkmate, para quem gosta aí de xadrez e conhece, ou seja, a jogada literalmente final. Tanto que a partir de Cristo, que é o sacrifício vicário. O que significa o termo sacrifício vicário? Único e total, e não existe mais nenhum com a relevância que ele tem.
E não é mais um sacrifício temporário que você tem que ficar fazendo direto como acontecia no Antigo Testamento. Agora é o sacrifício vicário, permanente. Esse é o sacrifício de Cristo. A partir de agora, eu e você não precisamos mais fazer nenhum tipo de sacrifício que envolva sangue. Porque você vai lembrar que no Antigo Testamento só há remissão de pecados se houver derramamento de sangue. No Novo, o sangue de Cristo nos liberta, nos livra, nos cura, nos perdoa de todo o pecado. Por isso, o sacrifício vicário. Tranquilo? Por que mais devemos ler o Novo Testamento? Tudo bem que basicamente tudo que eu falei já embarcou e você fala assim, mas pô, não tem mais nada. Devemos ler o Novo Testamento. Aí você vai falar, Johnny, mas isso já estava implícito. Sim, mas porque vai falar da vida do nosso Cristo. Vai falar da forma que ele de fato mostrou a verdadeira maneira de servi-lo. Não mais com as tradições, mas agora tendo uma liberdade nele mesmo. Agora desfrutando de um fardo que ele disse, não sou eu, que seria leve e suave. Logo, a primeira reflexão da disciplina. Se a nossa religiosidade parece que pesa uns 500 quilos nas nossas costas, precisamos rever se a vida que temos vivido é uma vida cristã. Porque se o próprio Senhor disse que seria leve e suave, e você tem estado permanentemente com pesar, pode ter uma interrogação na tua vida. E agora? Será que eu estou vivendo o Evangelho de Cristo? Por quê? Porque ele disse que seria leve e suave. Qual é a sensação que temos tido? Não sei vocês, mas eu muito tempo em minha vida, o meu domingo era o pior dia. E de repente você fala assim, mas domingo é o dia do Senhor, por isso. Domingo era o dia do Senhor e eu não sabia lidar com isso. E eu ocupava todo o meu domingo com tudo que a igreja proporciona como programação. Mas não dava para Deus. E agora, irmãos? Servir a Deus é participar de atividades? Não só. Você pode participar de todas as atividades e não servir a Deus. Primeira reflexão da nossa disciplina. Em contrapartida, você pode viver o Evangelho. Presta atenção que isso aqui é importante. E os irmãos que depois vão ouvir, pode não entender no áudio, presta bastante atenção e reflete. Mastigue com os dentes do cérebro, que eu vou dizer agora. Você pode estar na igreja participando de uma série de coisas e não estar servindo a Deus. Como você pode não poder participar por algumas questões que são legítimas? Não estou falando que você vai ficar em casa dormindo deitado e eu estou adorando a Deus. Não, mas você pode não participar das atividades e ainda assim estar adorando a Deus aonde você estiver. Por quê? Porque João capítulo 4, quando Jesus se encontra com a mulher samaritana, ele deixa claro, não existe mais um lugar específico aonde vocês me adoram. Qualquer lugar é lugar, qualquer hora é hora. Eu não sei se foi com vocês que eu li, não, acho que foi na turma de sábado ou na turma de terça passada, exato, que eu li para eles um texto. Eu vou ler o texto só para a gente entender rapidinho, porque essa versão aqui é uma versão bem contemporânea. E no texto trazia um negócio interessante que eles falaram assim, poxa, eu não tinha percebido. Olha o que vai dizer em Romanos 12, nessa Bíblia aqui, ó. Portanto, com a ajuda de Deus, quero que vocês façam o seguinte: entreguem a vida cotidiana, dormir, comer, trabalhar, passear a Deus, como se fosse uma oferta. Isso aqui é a mesma coisa que está lá na tua Bíblia, só que com palavras mais fáceis de entender. O que o autor
transliterou para o português e nos ensinou: independente do que você for fazer, se você fizer para Deus, você está glorificando o nome dele. Isso é adoração, irmãos. Adoração não é ficar levantando a mão, chorando, esperneando. Isso não é adoração. Isso até pode ser adoração, como pode também não ser. Com vocês aqui a gente já comentou uma série de coisas que é comum a nós crentes, e muitas delas é o teatro. Todo crente é um grande ator. É um teatrólogo de primeira. Como o irmão falou da hora, né? Cuidar da família, tá adorando a Deus. Isso aí, qualquer atividade que você faz, você pode estar glorificando a Deus. Em contrapartida, o teatro que eu estou falando é que às vezes dentro da igreja, as nossas performances não adoram a Deus como de fato Ele merece. Porque muitas das vezes a gente tem uma preocupação. Qual? A irmã Nazaré está me olhando. Então a minha performance tem que ser legal. Eu tenho que mostrar que eu sou espiritual. Eu tenho que mostrar que eu sou fogo puro. Aí a gente se preocupa com um monte de coisas, menos com aquele que deveria estar sendo adorado. Então repare como o Novo Testamento vai trazer para nós conceitos de vida cristã que eu e você temos que observar muito, muito bem. Para a gente não achar que aquilo que a gente faz igreja, ou aquilo que a gente faz na igreja, ou somente aquele jeito de ser igreja é o jeito certo. Diga-se de passagem que, biblicamente falando, eu acho que eu já até comentei isso com vocês, Jesus nem instituiu uma igreja. O que é instituir uma igreja? Transformar a igreja em instituição. Ele em nenhum momento mandou a galera fazer isso. Tanto que a igreja, ela vai seguindo os parâmetros de Jesus até o Edito de Milão com Constantino, que a gente vai ver em História da Igreja. Lá em 313, quando ele bate o martelo e fala: agora ninguém mais perseguiu os cristãos. Porque até onde a gente estava sendo perseguido, as igrejas eram nas catacumbas, a igreja era nas cavernas, a igreja era nos lares, escondido do império. E a igreja estava fluindo, crescendo em adoração, crescendo em fidelidade. Mas agora, quando o império vai dizer: ó, paramos de perseguir a igreja, porque teoricamente Constantino se converteu, o que a igreja fez? Descansou. Aí agora a igreja vai ser patrocinada pelo império. Então, onde tinha um templo pagão, vai deixar de ser pagão e vai se transformar em uma igreja. Aí agora a galera vai em algum lugar para se encontrar com Deus. Agora a gente não se encontra com Deus mais em casa. Agora a gente não se encontra com Deus mais na rodinha de amigos. A gente só se encontra com Deus em um lugar. Aonde? Nas quatro paredes. Na conhecida nossa de hoje, igreja. Aí a galera não sabe ser crente fora daquilo ali. Entende? O que a gente vive hoje é um reflexo da má percepção da igreja do Novo Testamento. Aí acontece o que acontece. Bem difícil. Antigamente, né, priorizava, né? Sim, tinha essa prática, tinha esse entendimento. Hoje, um come no sofá, eu tinha assim, até falar de casa mesmo, um come no sofá, outro come na mesa. Não, a questão da mesa em si tem uma série de coisas que envolvem, né? A cultura de hoje, a cultura do entretenimento, mudou muita coisa em relação à educação à mesa. Mas não só a educação à mesa em si. Mas a gente não para assim. No todo agora tá assim, no todo. Se a gente não tomar alguns cuidados, a gente só vai reproduzir o que é a realidade. Tem algo observado nesse sentido que ela falou aí, é o seguinte, olha só, você sabe por que está escasso os nossos cultos nos lares? Porque nos lares parece-nos que a coisa é simples demais e não tem muita importância. Então prefere-se cultuar na igreja, onde há toda uma pompa, todo um aparato e tudo mais. Isso tem sido o ápice das intenções. Enquanto no lar você vê, tem muito irmão violão,
ou alguém, né, o teu primo, tua esposa, ou teu filho cantando desafinado no violão, aí a pessoa não quer participar da aula. Deus não entende que o culto a Deus é uma forma que vem de dentro e não o exterior, né, aquilo que está em volta, né? E na igreja não, é bateria, é isso, é aquilo, mas aquela coisa toda, mas irmãos que sabem cantar, na tua casa velho não tem nem primeiro sabe cantar, aí você não vai fazer culto lá porque acha que isso não é o mais importante, entendendo que seria, na verdade, o que de melhor poderíamos oferecer a Deus. Tendo em vista que, é o que a gente comentou, a igreja só sabe adorar de um jeito, e eles acham que adoração é música, e não é. Entende? A gente pode estar numa igreja com todos os instrumentos, cantando da maneira mais bonita possível, e Deus fazer o que fez no período de Isaías. Olhou para a igreja e disse assim, ó, essa adoração está subindo fedorenta ao meu nariz. Por quê? Porque ninguém está adorando de coração. Vocês estão entregando qualquer coisa e muitas das vezes os nossos cultos de louvores acabam sendo dessa maneira. Pode falar, Yara? Não, eu ia falar que às vezes até parece que nós humanos, né? Nós homens, assim, seres humanos, parece que conhece melhor Deus quando sempre estamos sendo perseguidos, em algum tipo de sofrimento, e você vê que conforme o que me vem, como antes eles adoravam em casas, em cavernas, isso porque era proibido, né? Aonde está, em qualquer outro lugar para adorar, porque eram perseguidos, mortos, enfim. Quando literalmente ganha liberação, o modo de adorar deles, eles passam a ser já diferente, né? Já começa a ser totalmente a mesma coisa como nós. Enquanto estamos bem, fazemos teatros, né? Glorificamos, fazemos teatro na igreja. Mas quer ver uma adoração ser linda e perfeita é quando a gente está passando num aperto. Tem uma canção da harpa cristã que vai dizer assim, ó, os mais belos hinos e poesias foram escritos em tribulação. E de fato é a mais pura verdade. Você pega os salmos, né, os salmos de Davi, principalmente, os mais bonitos foi quando ele estava mesmo passando perrengue, destruído, arrasado. E é interessante também a gente analisar nessa perspectiva que a Yara levantou, porque hoje existe uma igreja sendo perseguida, principalmente no Oriente Médio. E a gente fica aqui, alguns de nós, né, outros não estão nem aí, outros ficam naquela, Senhor, os nossos irmãos sendo perseguidos, nossos irmãos sendo perseguidos, aí a gente fica naquela oração. Eu tive um evento de missiologia que o missionário chegou pra gente e falou assim mesmo, pode parar, pô, para de orar por nós, pô. Começa a orar por vocês. Porque é vocês que estão lascados, pô. A galera lá tá morrendo por Jesus e estão de boa. Eles estão felizes, assim, amarradão morrendo por Cristo. Vocês aqui têm que começar a viver para Cristo. Então, para de ficar achando que a gente carece da oração mais que vocês. Porque é vocês que estão precisando de oração, pô. Porque é vocês que trocam Jesus por qualquer coisa. Lá a galera tá morrendo. Exatamente. Igual Paulo falou, alguns têm minha prisão por tristeza. Mas ele mesmo não tinha isso. Exato. Até a prisão dele. Exato. Mas ele não pensava assim. Repare que aquele que está com o Senhor, mesmo na perseguição, existe uma palavrinha que muitas das vezes não está com a gente. Contentamento. Contentamento é uma palavra forte. Porque Paulo deixou claro isso. Quando ele disse o célebre versículo, né? Posso todas as coisas naquele me fortalece, todo mundo gosta de citar, como se fosse um versículo de vitória. E não é. É um versículo de vida cristã. Ele falou, aprendi a passar por problemas, dificuldades, privações, aprendi a ter tudo, mas também aprendi a viver sem nada. Isso é contentamento. E só atinge isso quem entende Deus, quem conhece Deus, entende a soberania de Deus. Eu nunca parei para pensar que realmente tem toda a razão. Eles lá, a gente fica muito preocupado, né? De estar orando pelos missionários que estão sendo mortos. Não vamos orar. Mas, gente, eles estão morrendo por Cristo. E vamos ser sinceros, irmãos. Enquanto morrem,
glorificam o nome de Deus. A gente aqui não está morrendo, mas estamos envergonhando o nome de Deus. Porque a gente troca Cristo por qualquer pecadinho. Eles lá estão deixando de viver, perdendo literalmente a cabeça, porque não estão arredando o pé e negando a Jesus. E a gente nega a todo momento se não tomar cuidado. Consciência cristã passa por aí também, né? Pode ter certeza. Mas eu devo que eles devem ler o Novo Testamento, é como se Cristo no Velho Testamento estivesse apontando sempre alguém para poder, o Deus que ia vir, né? E tipo assim, ó, eu vou mandar ainda a última chance. E aí parece que vai descer e Jesus Cristo ensinando, fazendo tudo que tem que ser feito e fez por nós. E como se a gente não aceitasse Cristo, se não der por Cristo, a gente pronto, já não tem mais chance nenhuma. Porque talvez nós somos seres humanos. É porque na verdade a gente tem que entender que o pressuposto bíblico, Deus ele é multiforme graça. Ele pode se manifestar e agir do jeito que ele quiser. Mas o que a gente tem biblicamente falando é quem crer em Jesus, e eu vou usar o termo para completar o versículo, e for batizado, que não quer dizer só ser batizado nas águas antes que você pense isso, né? Quem não é batizado e aceitou Jesus vai para o céu? Claro que vai para o céu. Batismo não é para te salvar, mas só para que você fique ciente aqui. O pressuposto bíblico é crer em Jesus, se entregar a Jesus, reconhecer o sacrifício dele na cruz. Então, biblicamente falando, é a última chance, pô. Porque sem essa chance não tem outra, entendeu? No Antigo Testamento, existia tipos de graça, ou tipos de manifestação da graça. Então, tinha um pacto que Deus havia feito com o homem, né? Você faz alguma coisa para mim e eu te perdoo. Mas isso que Deus estava fazendo era para aproximar o homem dele. Porque o pecado distancia. E o pacto era uma espécie de pedido de perdão a ponto de Deus se aproximar do homem. Só que com Cristo agora, e Romanos vai dizer isso pra gente, não só Romanos, um monte de outros livros, né? Mas eu gosto muito de Romanos 5, tendo sido, pois, justificados por Cristo, temos paz com Deus. Estávamos em guerra, estávamos contra Deus, porque o nosso pecado traz separação entre nós e Deus. Mas aí Cristo então vai religar novamente a possibilidade de estarmos com Deus. Pode falar? Você ia falar alguma coisa? Ia não? Ah, tá. Então vamos lá então, ó. Estudando o Novo Testamento, temos uma visão panorâmica daquilo que é o mundo dos apóstolos de Jesus, a ação do Espírito Santo e a sociedade daquele período. E isso de um modo muito simples. Nessa visão panorâmica, ou nessa disciplina que a gente vai analisar alguns pequenos pormenores de alguns textos, a gente vai perceber de maneira muito simples algumas coisas. Porém, a gente vai se aprofundando à medida que as disciplinas forem chegando. Fiquem tranquilos. Esse texto, inclusive, é o mesmo texto do Antigo Testamento. Eu só mudei Antigo para o Novo porque a temática é a mesma, né? Não está indo? O Novo Testamento tem suas dificuldades e facilidades. Devemos estudar o Novo Testamento, sua posição geográfica, seus contextos históricos, políticos, religiosos, porque será muito importante para entendermos a vontade de Deus e a ação do Espírito Santo naquela época. Entender o Novo Testamento envolve entender a ação de Cristo, a ação do Espírito Santo, a ação dos apóstolos, a ação de todo aquele que tinha ligação direta com Deus, na sua manutenção de vida cristã, na sua ética cristã. A gente vai perceber que a igreja desenvolveu uma ética própria dela, diferente da ética da época. A gente vai perceber isso também. E uma série de coisas que envolve a relação do ser humano com Deus na nova aliança, que, como eu já falei, é diferente da relação da antiga aliança. Toda vez que você vê o termo antiga aliança, nova aliança, é a mesma coisa que Antigo Testamento e Novo Testamento. Antigo pacto, novo pacto, mesma coisa, né?
Então fiquem atentos nessas nomenclaturas. Vamos caminhando. Existem algumas coisas que devemos entender para conhecermos melhor o Novo Testamento. Isso inclui a história da época e as conclusões e condições sociais e religiosas prevalecentes. Devemos conhecer a vida particular do autor e, se possível, os seus antecedentes. Ou seja, é importante entender quem escreveu, para que escreveu e por que escreveu. Porque senão a gente pode, por não saber qual o público-alvo, interpretar de maneira errada. Porque uma das coisas que a gente vai ver no Novo Testamento é cada livro tinha um público-alvo específico. Se você não souber qual é esse público, você não entende o contexto cultural. Se você não entende o contexto cultural, você lê a Bíblia com a tua cultura. E isso é errado. Porque você não pode fazer isso. Tu é brasileiro no século 21. Os irmãos, alguns eram romanos, outros eram judeus, outros eram gregos, outros eram da Ásia Menor, outros eram das regiões costeiras, tinham cultura própria, vocabulário próprio, ideia própria, uma série de coisas pertencentes a eles. Aí você vai pegar agora, com a tua cultura do século 21 e ler a Bíblia. Você vai criar uma palavrinha feia que eu já ensinei a vocês, anacronismo, que é avaliar a época daquela época ou entender aquela época com os pressupostos culturais de hoje. Não dá. Não dá. Não fazem. E o curso está aqui para dizer para vocês que isso é errado. Errou! Como diz o fofinho, né? Não tem esse monte de vaso, é muito falado. Nunca fui. Um monte de quê? Vaso. Vase? Vaso da moça. Um monte. Ah, um monte de vaso? Eu tava querendo entender, eu falei, um monte de vaso com a moça? Como é? É a moça que leva vaso? É um vaso de alabastro? Só que assim, eu nunca fui. Aí eu fui numa igreja e o irmão falou assim, Nada, quando você for nesse monte, você vai ver que tem um homem lá com cajado e com a túnica. Eu falei, cara, eu peguei isso mesmo. Entendeu? Brasileiro. Entendeu? Sabe que... Pra que botar Moisés agora lá no monte, na pé do monte? É para ficar mais verossímil, né? O povo gosta de interpretar. Eu já falei isso com vocês, pô. O povo gosta de interpretar. Então, chega um cara com a barba do meu pai, com um cajado na mão, um talite, né? Que é aquela mantinha, um talite. Já era. Se botar um kippah, então, aí que lascou esse campo mesmo. Vão chegar lá, vão se ajoelhar diante dele. Ó, figura, propagadora da figura do Theos, Moisés. É, vamos falar, com certeza. É o Moisés aqui entre nós agora. Tem aquele cara que fala que é Cristo, né? Que veste um roupão. O Henri Cristo? Não, e o Henri, mas o Henri Cristo, irmãos, já que você levantou essa bola, o Henri Cristo, para eu e você que servimos a Deus, entendemos a Bíblia, ele de cara você já condena como Cristo. Inclusive a religião dele não é nem cristã, porque ele se diz o próprio Cristo, então ele incorpora o personagem Cristo. Agora, esse que a irmã Nazaré falou é o nosso irmão em Cristo miserável. É o da igreja dali, é o irmão da igreja tal. Entende? Então esse que é irmão nosso em Cristo é pior do que o Henri para nós. Por quê? Porque você não segue o Henri, mas se você não tomar cuidado e for no monte, você cai no conto daquele irmão. E muitas das vezes é o famoso conto do vigário. Entende? Como que é mais... Como que eu posso dizer?
como que é mais nocivo, faz mais mal, né? É diabólico isso também. É diabólico, irmãos. Se a gente começar a observar algumas práticas nossas, elas são práticas que ferem feio as coisas. E isso não é interessante, não é mesmo. Então, vamos ficar ligados nisso aí. A língua que o autor se expressou, entender os princípios da língua original, que no caso do Novo Testamento é o grego koiné, se preparando com boas obras, ou seja, bons livros, boas referências bibliográficas, né? Inclusive, acho que eu não coloquei ainda, mas eu vou colocar a apostila para vocês lá, digital, né? A apostila, a irmã que está chegando, a apostila no portal que eu vou incluir a irmã é de graça, porque é digital, você pode ler no celular, no seu computador, onde você quiser. Se caso quiser imprimir na sua casa, também pode imprimir. Mas se a irmã quiser ela física, eu posso fazer também, só que aí tem um custo, que é o custo da construção, né? R$25 é o custo da apostila. Então, só para a irmã ficar ciente, depois que eu te colocar lá, você já baixa lá a apostila para ler onde a irmã achar melhor. Vou colocar a apostila para vocês, que já traz algumas referências de bibliografias boas para ler sobre o assunto. Inclusive no material extra que eu sempre coloco de cada disciplina, vou inserir uma série de livros também que vão ajudar os irmãos a entender o Novo Testamento, né? Como que era na época de Jesus, algumas coisas ligadas à cultura, ao costume, veste, comida, uma série de coisas está lá inserido e é bacana a gente conhecer. Devemos também entender que existem passagens em aramaico e até mesmo em latim. A fala da galera no período era o aramaico. Quem era judeu falava aramaico, Jesus falava aramaico. Sendo que o grego tomou conta, e a gente vai falar aqui já sobre o período interbíblico, o grego tomou conta. Então é como se o grego na época, escrito, fosse igual ao inglês de hoje, obrigatório em todos os lugares e muito usado. Era desse jeito que acontecia. Porém, o latim também era falado, por quê? Porque era o Império Romano. O Império Romano é da Península Itálica. Onde que Roma está hoje? Na Itália. E eles falam latim. Então, nesse período, pelo fato do Império ser o Império Romano, a fala latina também era comum. E é importante entender, a cultura era greco-romana, ou seja, tinha traços romanos e traços gregos. A fala grega, grande parte dos irmãos gentios falavam grego, mas os irmãos judeus falavam em aramaico. E o povo como um todo também tinha o latim presente. Repare, a gente está numa cultura bem complexa, irmãos. Não é igual hoje aqui no Brasil, que todo mundo fala uma só língua, e todo mundo se entende nessa uma só língua, nesse único idioma que é o português do Brasil. Pode ter diferenças regionais, mas que ainda assim a gente consegue entender uma outra coisa. Mas repare que até algumas coisas bem próprias de cultura, quando a gente pensa a nível de Brasil, já é estranho, não é? Você chega em Minas, algumas coisas que eles falam, vocês não vão saber o que é. Chega no Espírito Santo, você vai viajar. Chega em São Paulo, eles chamam biscoito de bolacha. Repare que é comum, próximo a nós, outro estado aqui pertinho, Minas. Você chega em Juiz de Fora em 2 horas e pouquinho, já vai encontrar os irmãos lá falando bem estranho em alguns momentos. A gente chama pão, lá é bisnaga. Bisnaga e um monte de outras coisas, né? Coisas assim, que é da própria cultura, que para nós não vai ferir em nada. Mas repare que se a gente for trabalhar conceitos importantes para a vida cristã, não entender o que de fato era, não consigo aplicar o que de fato deveria ser aplicado. Aí eu crio um monte de confusão e dá problema para nós, né? É esse o cuidado que a gente tem que ter. E lembrando, vocês estão estudando para quê? Para aprimorar o seu entendimento bíblico
a sua pesquisa bíblica e futuramente, para quem ainda não o faz, melhorar a sua exposição bíblica. Para quem já faz, aprimorar desde já. A gente tem pessoas aqui, né, que já fazem, já pregam, já dão aula, já fazem alguma coisa, então é importante. Temos pessoas que ainda vão ser inseridas e que precisa se aprimorar. Então você está estudando para isso e, é claro, melhorar a sua vida, porque agora você vai conhecer melhor a figura de quem você adora. E Jesus deixou claro isso para a mulher samaritana também, né? Ela chegou e falou qual é a maneira certa de adorar. A primeira coisa que ele fala, ou qual lugar, né? O monte ou o templo, ele vai dizer assim: vocês samaritanos adoram quem vocês nem conhecem. Ou seja, tem um monte de gente achando que está adorando a Deus, mas na verdade está fazendo de Deus uma divindadezinha qualquer, como qualquer outra religião vai fazer com os seus deuses. E Deus, ele não é uma divindadezinha qualquer, irmãos. Na disciplina seguinte, a gente vai falar sobre bibliologia e teotologia, que é a doutrina de Deus, doutrina própria, teologia própria. A gente vai estudar um pouco sobre Deus, a figura Deus e como se revela na Bíblia. Uma das definições que eu acho muito interessante sobre Deus é uma definição de um teólogo suíço chamado Karl Barth, que ele vai dizer assim, ó: Deus é o totalmente outro. Ou seja, a Bíblia, ou na Bíblia, ele se revela a nós. Mas se a gente não tomar cuidado, a gente se relaciona com ele como se ele fosse uma divindade qualquer. Por exemplo, lá atrás, os maias adoravam a Deus, o Deus deles, né? E esse Deus, quando havia uma chuva e aquela chuva atrapalhava a plantação, eles entendiam que Deus estava chateado. E eles então faziam sacrifícios para aplacar a ira desse Deus. Ou seja, uma espécie de troca. A gente está falando dos maias. Mas isso também se deu entre os indígenas brasileiros, isso também se deu entre os astecas, entre os egípcios, entre os gregos. Isso se deu em todos os lugares. E qual é o problema disso? A gente incorporar e achar que Deus é esse. Então, veio algo ruim sobre você. Aí vem um profeta, que não é de Deus, é de Baal, e diz assim: você está passando isso porque é a mão de Deus. Sério? Sério, irmão? Você está falando sério mesmo? Que Deus agora está perdendo o tempo dele, punindo a Nazaré, porque está com raivinha de Nazaré. Então o sangue de Cristo na cruz serviu para quê, irmãos? Ele não vê mais Nazaré, irmãos. Quando ele olha para Nazaré, ele vê o sangue de Jesus. É o sangue do umbral da porta, que eu já falei para vocês o significado. Não vê mais Iara. Se ele visse Iara e visse Nazaré, era torresmo. Ia ser torrada se fosse vocês, mas não é. Ele vê o sangue de Cristo. Então como que ele pode agora estar te punindo, irmãos? O que Deus faz, que é diferente de punição, é, de alguma maneira, trazer sobre você algo para te aprimorar, para te disciplinar. É Provérbios 3,12. Deus repreende o filho, assim como o pai repreende o filho a quem ama. Ou seja, corrigir. Corrigir. Mas a correção não é punição, irmãos. Não confunda correção com punição. Por quê? Porque punição é um salário. Você fez, eu estou te punindo. Correção é disciplina. E disciplina é para ensinar. Entende agora a diferença? Então essa parada de que a gente vê os outros fazendo, e que você falou que já fez, e não esquenta não, que eu também já devo ter feito alguma, só não me lembro, né?
Porque já tem um tempo que eu já aprendi que não é assim que funciona, mas eu devo ter feito algum dia também. E não é assim que a Bíblia ensina, né? É assim que a gente faz. Pode falar, irmã Mary, desculpa. Ela que fala, né, que Deus fala sobre isso, ele não fala peso do Senhor. Porque não fala isso, ele exorta para não falar o peso do Senhor. Sim, e a gente lendo a Bíblia. Deus fala, né, o peso do Senhor, a mão do Senhor vai pesar sobre você. É uma questão simples, irmãos, e bem assim. Se eu não aguento a mão do meu pai, eu vou aguentar a mão de Deus, irmãos. A Bíblia, quando vai trabalhar como se Deus fosse humano, né? É uma antropomorfia, é dar a Deus a forma humana, vai dizer que ele segura a terra na palma das mãos. Tem uma outra passagem que diz que toda a água do mar ele pega na palma da mão. Se a mão dele pesar e vir, lascou, irmão. Já é questão de lógica. Não tem pesar de mão de Deus. Tem o cuidado de Deus, a disciplina de Deus. E uma série de textos. E no Novo Testamento a gente vai ver alguns textos que vai apontar para o cuidado de Deus de maneira muito específica, mas não é punição, irmãos. Porque se Paulo entendesse os naufrágios que ele sofreu como punição, ele tinha se apurrinhado. Se Paulo entendesse todo lugar que ele ia, ele era preso, ele não ia entender quem era Deus. Mas ele sabia, inclusive, ele vai falar isso, que Deus é o Deus que nos aprimora. E aprimorar, irmãos, é através da disciplina. O problema é que disciplina também na nossa língua geralmente está ligado a algo ruim. Não é? Está ligado a castigo. E não é. Disciplina, na verdade, é algo que se faz para que amanhã você não pague o pato por isso. Você quer ver? Tenha uma vida disciplinada. Ter uma vida disciplinada é colocar tudo no lugar para que você não perca tempo quando chegar lá na frente. Se você chegar lá na frente e a sua vida é indisciplinada, você vai perder tempo com aquilo que você deixou de acertar. Então, disciplina, irmão, é para colocar no lugar, pô. Tudo dá uma mata, né? Organizar. Isso é disciplina. Por isso que a gente fala assim, temos que ter disciplina com o nosso tempo. Por quê? Porque se eu organizo o meu tempo da maneira correta, lá na frente eu não fico arrependido. Entende? Como que uma palavrinha, a gente pode observar a maneira correta de se utilizar ela? Porque para nós, disciplina é como se fosse algo castigo, algo que... Não é, irmãos, não é. Para nos aprimorar. Não é à toa que você vai ter que se apresentar diante de Deus como um obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. O que é aprovado, irmão? Aprovado é quem passou no teste. Aprovado é quem teve disciplina e se manteve de pé. Aí a gente às vezes taca o jugo nas costas dos irmãos. E cadê o leve e suave, irmãos, que Jesus prometeu? Às vezes até sobre nós mesmos, né? Eu comecei falando sobre esse tipo de jugo, né? Claro que vai ficar. E muito pesado, irmãos. Quando, na verdade, o Evangelho, ele é muito leve. Irmãos, o Evangelho é tão simples, que a gente complica. Viver o Evangelho não deveria ser o fardo. Deveria ser simples e muito simples. Mas para isso, é só quando eu entendo de fato o que é cada coisa em seu lugar. Porque senão, vou pegar um texto,
vou querer aplicá-lo literalmente na minha vida, porém, equívoco na certa. Equívoco vai me gerar desconforto. Muitas das vezes vai gerar em mim inaptidão, porque às vezes algo era para aquele tempo e eu tô achando que eu tenho que fazer hoje, eu não consigo fazer hoje e dá problema. A igreja mesmo que eu congrego, né? A primitiva, ela quando foi fundada tem com muitos costumes, né? Daquela época e trazer para hoje. E aos poucos foi tirando, e assim tá indo. O Daniel, ele é neto do Pastor Lindo e ele é do curso terça-feira. Semana passada a gente estava lembrando, né? A primitiva até uma época, não sei se ainda tá, tinha o ósculo santo, irmãos. Agora em tempo de Covid, que delícia, hein? Ficar beijando a mão do outro. Aleluia, glória a Deus. Não, então, não tem mais. O véu acho que também não tem mais, né? Você comentou. Tem o lava-pé ainda. O lava... Tem mais não? Tem igreja que faz. Não, algumas... Então, na de vocês, tinha um lava-pé toda ceia, não era isso? A matriz determinou que não tem mais. Repare... Mas tá que a respeitar ele, até respeita. Pastor Arlindo, tadinho, né? A gente tem que levar em conta. Não faz obrigação. Sobre Pastor Arlindo, a gente tem que derramar graça e deixar que Deus faça a obra dele. É com Deus. 500 anos de idade, tem que dar uma moralzinha pro velhinho, tudo bem, né? E vamos que vamos, vida que segue, ninguém morre por isso, né? Então, mas repare que a gente traz isso na nossa vida como um tradicionalismo. Não sei se eu comentei com vocês na semana passada a diferença de tradição para tradicionalismo. Tradição é algo bom, algo verdadeiro, algo genuíno. Tradicionalismo é quando a gente dá isso aqui status de sagrado e quando não se fizer, tá errado. Por exemplo, o que é tradição? Tradição é a Assembleia de Deus, os irmãos usarem calça. Isso é tradição. Quando que se torna tradicionalismo? Quando eu olho para o irmão Batista e falo, ele está errado. Ah tá, se ele está errado, logo você está certo, porque usa calça. Na Bíblia ninguém usava calça. É uma tradição que a Assembleia de Deus incorporou e que não é errado. Por muito tempo também, eu estou citando a Assembleia de Deus por conta do que é mais recorrente e os irmãos conhecem mais. A Assembleia de Deus, por muito tempo, você tem que estar de terno e gravata para pregar. Sério? Imagine Jesus chegando na igreja. Porque se Jesus chegar na igreja como ele era no passado, ele não vai chegar de terno e gravata. Ele vai ser barrado então de pregar. Repare, uma tradição que é bacana, é legítimo, apesar de ter sido incorporado pelos irmãos holandeses, que lá é frio pra caramba, diferente daqui que é Rio 40 graus, né? Repare que eles incorporam uma cultura que nem a nossa, é uma tradição, ok. Agora, quando eu digo que sem essa vestimenta você não pode pregar, tradicionalismo, pô. É como se eu dissesse, nas entrelinhas, Deus só usa quem está de terno e gravata. Não, Johnny, mas não é isso que eles dizem. Nas entrelinhas é. Porque se você olha o termo só pode pregar de terno e gravata, logo, quando você não está de terno e gravata, Deus não te usa. Ah, tá. Então você agora pegou Deus e colocou na caixinha do terno e da gravata. E engaiolou o teu Deus. Tem lógica? Não tem lógica. Tradição, tradicionalismo. Entende agora? Entendeu a ideia? A igreja que minha mãe era lá, minha mãe ia, frequentava em Caraí, é totalmente diferente de Tambi. O pastor prega de bermuda, coisa que a gente aqui não tem costume de ver, né? Então, pra mim, se eu chego, pra mim aquilo ridículo. Mas pra eles isso não faz. É normal, quer dizer. Fui pregar no culto jovem sábado, no evento de jovem sábado. Cheguei lá de calça, só eu que estava de calça.
Aí eu falei assim, pô, cara, se eu soubesse, eu não tinha vindo de crente. Aí o garoto que me convidou falou assim, da próxima vez você pode vir normal, não precisa vir vestir de crente não. Claro que da próxima vez eu vou de Havaiana e bermuda, irmão. E eu não tenho problema nenhum com isso. Claro, se eu for pregar na igreja no culto de domingo, eu não vou, porque eu sei que no culto de domingo todo mundo vai de calça. Majoritariamente. Geralmente adolescente e criança que vão de bermuda. Mas num culto de domingo, nessa igreja, ou com esses irmãos, na verdade, né? Porque nem foi na igreja, com esses irmãos é normal a galera ir de calça. Mas no culto jovem, agora quando eu for, é Havaiana e bermuda. E vambora. Tudo bem, eu fui com a minha camisa dos Simpsons, né? Fui com a minha camisa dos Simpsons. Mas já quebrei um princípio sagrado, porque tinha que estar de terno e gravata e você tava com a camisa do Homer Simpson. Como assim? Tô imaginando Deus olhando lá. Eu vou te punir, seu miserável, você tá usando a camisa errada. Tá maluco. Esse não é o meu Deus, pode ser o de alguém, meu não é. Fala, irmão Joab, você ia falar? Por exemplo, a gente visita várias igrejas também. A gente bota terno e gravata, devidamente respeitando as igrejas. Sim. Terno e gravata. Sim. É o costume, né? Regras humanas, né? Sim. A gente vai para fazer aquele tipo de choque, né? Porque tem aquela pessoa mais antiga que ela tem essa visão, tem que ser assim. E a gente vai respeitando. Tá certo? Eu não vejo nada mais a pessoa não tá tendo gravata e pregar na igreja. Sim. Eu já arranquei, eu fiz isso pouquíssimas vezes na minha vida. Até um trabalho, eu arrumei problema no trabalho por causa disso. Mas eu já arranquei a minha barba para pregar na igreja de um aluno meu. Porque eu queria estar lá com os irmãos, eu realmente sentia vontade de estar lá com eles. E eu arranquei a barba sem nenhum problema. Até porque minha barba com uma semana já está grande de novo, então não teria problema. Mas, por exemplo, eu fui pregar na igreja do pastor Hildo, que era também aluno meu na teologia. Hildo era aqui de Itambi, da igreja lá de fora, ele foi para Magé. Lá ele era pastor auxiliar. E ele falou, professor, tem como o senhor pregar lá? Eu falei, tem. Aí ele foi e falou assim, professor, lá a galera é um pouco tradicional. Tem como o senhor ir de terno? Eu falei, tem que ir de gravata. Ele falou, não, gravata não precisa. Eu falei, até porque eu acho aquele troço horrível, me apertando. Mas vai de terno. Eu falei, tudo bem. Peguei o terno do meu pai emprestado e fui. Cheguei lá, preguei, uma benção, legal. Na segunda vez que eu preguei, o pastor dele virou para mim, professor, eu sei que o senhor não gosta muito de terno, pode vir de camisa normal. Pastor, tem que ser camisa de manga ou curta? Não, fica a seu critério. Como eu tenho uma tatuagem, o que eu fiz? Eu vou de camisa de manga, dou uma dobradinha aqui e vambora. Fui. Na terceira vez, quando ele me chamou, a gente já foi num sítio. Como que eu fui? Camiseta de malha normal. E tranquilo, fui de calça nesse dia e tudo mais. Depois o pastor já virou pra mim, irmão, quando eu te convidar, principalmente se não for na igreja, pode ir à vontade, se eu quiser. Se é de bermuda, pode ir assim mesmo. Pastor da Assembleia de Deus, que era roxo, mas ele entendeu que não é a roupa que ia mudar. Entende a ideia? Entende a questão? Ou seja, o pastor presidente, que já não era nem mais o Hildo, porque o Hildo continuou sendo meu aluno, mas o pastor presidente já olhava para mim e falava, professor, fique à vontade, porque eu sei que não é isso que faz nada. Ou seja, consciência. As pessoas vão se renovando. Agora, é importante a gente entender que o que a gente tem hoje, algumas das nossas igrejas, como tradição, e que algumas infelizmente virou tradicionalismo, não tem nada a ver com o que a gente vê na Bíblia Sagrada. Entende, irmãos? Estou tratando aqui princípios bíblicos. Não estou aqui dizendo para vocês que isso que a gente faz é errado. Não, cada igreja tem o seu costume, assim como o irmão falou e assim como eu bem relatei, eu respeito, né? Nós fomos visitar a Assembleia de Deus, tinham vários irmãos, na época tinha 9 irmãos da Assembleia de Deus no curso de teologia com a gente. Aí fomos meu pai e eu. Ele foi de roupa social, normal, do jeito dele. Eu acho que nesse dia ele nem tava de roupa social normal, tava com uma blusinha, sei lá, eu não lembro direito. Eu fui como? Com uma camisa de malha e de calça normal, e de tênis, pô. Primeiro que eu fui chamado para pregar, fui chamado para estar lá no culto com os irmãos, eu fui do meu jeito. Eu fui pregar, fui chamada em cima da hora para pregar no culto, para pregar no sítio com a juventude. Eu falei, meu Deus, nunca preguei, olha só como é que é, eu nunca fui
pregar no sítio. Já achou meio estranho não ser na igreja. O que eu vou fazer? Chegou lá, eu fiquei olhando. Aí da 43, Assembleia de Deus, né? Aí o rapaz tirou o microfone, o jovem. Ai, sem microfone, a gente não quer microfone, jovem, não precisa de microfone. E eu já ali de olho, né? Só ligada, né? O que vai acontecer agora? Eu não vou ter unção se eu não tiver microfone. Aí o jovem, aí na hora falou que irmã Nazaré, você quer o microfone? Não, precisa de microfone. Aí o jovem, eu falei, o bota que eu ganhei. Aí peguei a cadeira, sentei, preguei, sentada. Já achou estranho também. E você já achou estranho isso, né? Não. Ótimo, jovem, porque assim, eu tive que pregar como o jovem queria. Já pensou se eu digo, o jovem ia me admirar. Nunca mais traz Nazaré aqui. Pelo contrário, me botaram no Facebook, me abraçaram. Vem de novo. Por quê? Porque eu me transformei em jovem também. 43 da irmã Miriam, né? Ela me chamou e falou assim, Johnny, dá uma palestra lá sobre sexo e namoro. Eu falei, pode chutar o pau na barraca? Ela pode. Eu falei, então demorou. Arrebentei, mas arrebentei assim. Quem tava lá era até Maico, né? Maico, Natália, porque eu acho que eles ajudavam nos jovens. Assim, arrepiei a boca do balão. Falei, irmã, pode mesmo? Pode! Eu falei, então tá. Então, beleza, né? Mas eu fui assim também. Sei que a galera é jovem, né? É jovem, só jovem, né? Só vai estar nós mesmo. Não sei o que. Eu falei, então beleza, então vamos lá. Tranquilo. Agora, se é num culto, é diferente, pô. Tem que ir, né? Por quê? Porque no culto a gente não vai ter só os jovens. Tudo bem, se for um culto jovem, aquela coisa mais despojada e falarem isso. Mas no culto, geralmente, quem vai estar lá? A irmã Doquinha, tadinha, né? Aquela do coque, que a gente tem que também, de alguma maneira, respeitá-la em amor, né? Ela, às vezes, tem as crises dela, então tem que tomar alguns cuidados, entendeu? Agora, quando o líder deixa à vontade, vamos chutar a tampa da panela mesmo e vamos embora. Então, atenção, o que a Bíblia vai nos apontar, né? O contexto da passagem bíblica, por exemplo, é importante a gente entender. Os escritores não escreveram cada passagem no vácuo, mas seguiram uma razão, passando de um verso a outro. Então, irmão, isso aqui é muito importante entender que a Bíblia, ela é sequenciada. Às vezes a gente pega um versículo isolado no meio do texto, só porque aquele versículo é legal, é bonitinho, fala no meu coração, mas às vezes não tem nada a ver com o que a gente acha, irmão. É o famoso texto e contexto, é isso? Texto fora de contexto é pretexto. Olha só, você quer ver? Eu gosto de mostrar esse aqui porque é um dos textos mais interessantes para a gente refletir. Tudo que ligares no céu será ligado na terra. O que geralmente a galera trabalha em cima desse texto? Geralmente. Aí qual é a ênfase que se dá? Irmãos, vamos ligar os nossos propósitos aqui na terra, porque quando a gente liga os propósitos aqui na terra, Deus ele confirma lá no céu. Não, outra coisa também. Qual outra coisa? Vamos ver se foi certa. Porque essa tá errada. Tem que dar glória a Deus. Tem que estar ligado na terra, ligado no céu. Dá glória aí. Outro errado. No culto, geralmente eu falo, irmão, se liga, entendeu? Se liga, irmão. Porque quando a gente liga aqui Você quer uma tomadinha, né? Assim, fácil de ligar. Ou seja, repare, a gente falou 3 coisas que às vezes a gente ouve em volta desse contexto que está errado. O texto não fala de oração, o texto não fala da gente ligar aqui para Deus ligar lá, não tem nada a ver. O que o texto fala, Yara? Quem lembra? Desliga na terra, desliga no céu. Mas quem lembra qual é o contexto do texto? Não, o contexto.
O contexto sabe sobre o que é, irmãos? Tem um irmão que está em pecado, está envergonhando a igreja. Vamos desligá-lo. Quando a gente desligar aqui, ele vai ser desligado no céu. Esse é o contexto. É de exclusão. Não é de oração, não é de fazer aqui que Deus vai fazer lá, é de exclusão, irmãos. O texto é de exclusão. Eu e Yara, irmão Joabe, Rosilene, a irmã que eu ia falar, a esposa do pastor, nunca tem nome, qual o nome, irmã? Simone, o pastor e a Mary. Ligamos aqui, concordamos, Nazaré, você está fora da nossa congregação. Isso que aconteceu nesse texto, é só ler. Só que nego só pega esse pedacinho, tudo que ligares no céu será ligado na terra. Como se o céu, irmãos, fosse comandado pela terra. E não tem lógica isso, pô. Desde quando o céu é reagente, irmãos? Não é. O céu ele não reage com o que a gente faz na terra. Quem manda não é a gente. No contexto da exclusão, sim, tem lógica. Por que tem lógica? Porque como corpo de Cristo, entendemos o quanto você está sendo nociva, prejudicial naquele contexto de Coríntios, tá, irmão? Não pense que isso é pra gente pegar agora e sair excluindo os irmãos tralha, não. Pelo contrário, os tralha a gente tem que cuidar. Mas naquele contexto onde esse texto está inserido era Nazaré estava atrapalhando. Nos reunimos em assembleia e decidimos que ela tem que estar fora. Pega o texto e lê antes que você vai ver exatamente isso. Mas vem cá, olha só, me tira uma dúvida que se enrola minha pergunta. Mas conseguiu entender isso? O texto que você consegue tirar isso daí. Lendo tudo. Lendo a história toda. Às vezes, vamos lá. Meu pai sempre fala isso, o quanto foi prejudicial a divisão da Bíblia em capítulos e versículos. Vocês viram na semana passada que eu falei, quando que foi a divisão de capítulos e versículos, aquela coisa. E o que geralmente acontece? Vamos lá, capítulo 13, por exemplo. Aí a gente começa lendo o versículo 1, 2 até o 20, que é o final. Isso aqui foi o texto do capítulo 13. Só que às vezes, irmãos, olha que complicação. A perícope, vocês vão aprender o que é isso em algum momento? A A perícope do texto começou, exemplo, no capítulo 12, versículo 10. E o 12 ia até, sei lá, o 25. Ou seja, para entender o capítulo 13, o versículo 5, você teria que voltar aonde começou aquilo ali. Você não pode pegar um versículo solto no meio do nada. Por quê? Porque se você pegar um versículo solto no meio do nada, você não vai conseguir entender o significado de todo o contexto. E é isso que acontece com tudo que ligares no céu será ligado na terra. Então nem sempre está embaixo, está mais em cima, né? Não, na maioria das vezes se inicia lá atrás e ainda tem outro porém. Às vezes é importante você seguir a leitura para ver o desfecho de tudo aquilo. Ainda tem isso. Por isso que é importante ler antes e ler depois daquele versículo X que você vai falar. Porque senão você pode criar um problema seríssimo, como nesse caso que a gente acabou de ver. Pode falar, irmã Simone? Tipo, naquele contexto que eu falou até semana passada, então eu li de Atos dos Apóstolos, aí aquela passagem que fala, que eu acho que é Atos 16, ou não sei se é, capítulo 16, do versículo 16 em diante, vai falar, Paulo e Silas foi preso, expulsou o demônio de uma jovem, né? Então, aí depois, quando eles louvam, adoram a Deus, né? E por volta da meia-noite estão orando e louvando, e com remoto, e som. Aí o carcereiro, quando procura todo mundo lá e não acha, ele vai lá com a espada e quer degolar. Aí ele pergunta, né? O que eu preciso fazer para ser salvo? Aí ele fala, creia no Senhor Jesus, será salvo aqui a tua casa. E às vezes a gente usa esse versículo isolado para dizer, creia no
O Senhor Jesus será salvo por Bem lembrado o versículo que a gente falou na semana passada. A gente pega o versículo no meio do bafafá todo, porque tem muita coisa que aconteceu antes. E repare que depois, aí sim, vai vir a salvação pensando no ponto de vista que Deus então salvou. Porque na sequência, depois que isso tudo acontece, o carcereiro leva Paulo e Silas para casa, cuida das feridas deles. Lá, Paulo prega o evangelho, ele e a família dele se converte e são batizados. Aí sim se cumpriu ali o que não tinha a ver com aquilo que foi dito no meio: crer no Senhor Jesus será salvo a sua casa, entende? Porque aquela salvação, a gente falou na semana passada, era a salvação do império, da morte dele e da família. Então foi ele e a casa dele salvo da morte. Agora, depois da pregação do evangelho que ele ouviu por Paulo, foi salvo no conceito salvo por Cristo Jesus, como a gente achava que era o do meio, e não era. No meio era tipo um livramento, né? Era um livramento. Um livramento. Entende? Repare, estava no meio do texto, anteriormente tinha coisas, depois tinha coisas. Para abrir mais a mente. Por isso que algumas vezes nós vamos ler com pressa, aí fica coisas que você não entende, né? Porque Exato. você acaba deixando Exato. de entender, como você diz, não é só ler. Ler e meditar. Meditar. Isso aí, ruminar. Que ele tem que ficar. Se você sabe que você vai pregar semana que vem, já comece agora. Por quê? Porque Deus ele vai falando com você em cima daquilo que você está lendo. Leia todo dia o mesmo texto, estude todo dia o mesmo texto. Entenda o que vem antes, o que vem depois, né? O que a gente chama de perícope, o que vem depois para elucidar toda a ideia, todo o conceito. Isso é muito bom pra É importante. Tem uma disciplina que a gente vai trabalhar, inclusive eu estou até trabalhando na teologia, no bacharel, que é a hermenêutica. Tudo bem que a disciplina é tão complexa que até agora eu não consegui entrar com eles nas vias de fato de como fazer direito. Estou mostrando para eles só algumas ferramentas que a gente tem que entender para fazer as análises. Porque senão, irmãos, a gente fica perdido em algumas coisas e isso atrapalha. E vamos ser sinceros, já falei isso, volto a repetir. Inicialmente tudo parece muito difícil e complicado. Só que quanto mais você vai fazendo, a coisa vai se tornando mais comum. Entende? Mais comum. Então fique tranquilo se você já está preocupado aí. Aquele povo, quando Constantino parou de perseguir a igreja descansou. O povo de Israel. Depois de Juízes, né? Veio vários, veio Sansão, veio Débora. Veio Sim. Veio todos eles para tentar, né? Ajudar eles, né? A ideia era, na verdade, o período de Juízes é Deus querendo usar os juízes para tratar o povo. O povo de Israel. Isso. Aí só passou de Sansão, mas ali, como está falando, veio lá de trás. Sim. A gente teve 14. Tentar tratar aquele povo. Inclusive uma mulher entre elas, Débora. Foi Sansão, foi Gedeão, foi... Jefité, teve uma galera, isso aí. Se você pegar... Entender o que a irmã falou já é algo bem mais amplo do que só um versículo. É entender um período, que é mais tenso ainda. Porque se você reparar, o período de juízo não tem profeta, irmão. Não tem profeta. Vai ter lá na frente, quando tipo, o juiz não deu jeito, vou levantar um profeta. Aí vem Samuel chutando o pau da barraca. Repare que Deus vai usando. Para entender um período é mais complexo ainda. Porque você tem que entender todo o período. E às vezes entender todo o período é bem mais tenso, né? Do que entender um versículo como a gente falou aqui agora. E que é muito mal utilizado, muito mal interpretado, porque não se tem o cuidado na leitura. Se os irmãos quiserem depois, anotem, leiam em casa, que aí na semana que vem, se caso algum irmão não conseguiu perceber isso que eu falei, da exclusão,
Na semana que vem a gente lê junto, pra gente ganhar tempo agora, a gente lê junto e eu te mostro. Se você não conseguir perceber, coisa que eu acho bem complicado você não conseguir, porque se você fizer uma leitura séria, cuidadosa, você vai ver de cara o que esse texto estava tratando. Não tem nada a ver com oração, não tem nada a ver com comunhão, não tem nada a ver da gente, vamos ligar aqui o nosso pensamento que Deus vai, não tem nada a ver com isso. Hã? Eu não lembro agora, é Coríntios alguma coisa. Me lembra que eu boto no grupo, melhor. Me lembra que eu boto no grupo, coloco lá. Porque inclusive, irmãos, vai aparecer 2 vezes esse versículo, tá? E as 2 vezes é sobre exclusão. De repente você fala assim, pô, Johnny, você falou que um era exclusão, mas eu achei o outro aqui que era... Não, os dois é a mesma coisa, antes que você pense que não. Esse negócio da chave aí a gente vai aprender também que é... Ligar na terra, ligar no céu, ligar na terra. Isso não foi usado nessa parte também? Eu não lembro agora não, irmã, mas se foi também tem alguma coisa... Eu só lembro de um, eu sei que eu já estudei os 2, porque quando eu fui ministrar na igreja o tema era esse, eu desconstruí tudo que eles criaram. Desconstruí de propósito, né? Para o povo saber que precisa estudar, porque senão vai achar que isso aí não é. Eu já... fiz mesmo para mostrar ele. Peguei os 2 textos. Agora, um eu lembro diretamente, agora o outro é vago assim. Só sei que também era o mesmo contexto. E me lembra que eu vou colocar os 2 no grupo para a gente dar uma lida e conseguir entender de fato todo o contexto. Não só o versículo isolado. Observa que às vezes uma palavra errada a gente consegue memorizar. E já as palavras certas a gente esquece. Por exemplo, um texto que a pessoa traz que ligado no céu, ligado na terra, né? A gente vai e memoriza. Consegue memorizar e esquece. E às vezes prega várias palavras certas e a pessoa esquece. Mas você sabe por quê? Interessante. Quem sabe por que isso aí? Porque acabou no nome, né? Tipo assim, é o que a pessoa quer ouvir. Aqui, ó, o nome disso. Utilitarismo. Pô, Johnny, que palavra difícil, eu só quero enriquecer o vocabulário de vocês. Eu poderia colocar aqui, sabe o quê? Interesse. Interesse. Eu poderia colocar isso. Já nem lembro se é com 2 S, mas vai ficar. Repare que você só grava porque aquilo massageou o teu ego. Isso é utilitarismo. As igrejas gays usam um só. Claro, porque se usar tudo não consegue manter. Não consegue. Eles ainda usam a questão cultural também. Não sei se eu já falei aqui com vocês, mas que também é mal utilizado. E quem conhece um pouco de história e de cultura quebra facilmente. Porque na cultura grega, como que acontecia? Você tem um aprendiz, o mestre tinha relação sexual com o aprendiz, com o consentimento dele, com o consentimento da família, porque eles acreditavam que no coito sexual o conhecimento era passado de mestre para o aprendiz. Aí alguns homossexuais da igreja contemporânea, por exemplo, vão dizer assim, Paulo tinha relação com Tito, com Timóteo, porque Tito e Timóteo era o moço de Paulo, estava sempre com Paulo. Só que Paulo não é cultura grega. Paulo é da cultura hebraica, junto com os demais, e um pouco da romana, por ser cidadão romano também. Era onde Paulo nasce, né? Tarso era uma província romana, mas era uma província romana feita por judeu. Então Paulo era judeu. Na cultura judaica não tem a transmissão via sexo de rabi para discípulo. Não existe. Na cultura grega, sim. Quando vão falar de Jonatas e Davi, não tem como, porque na cultura hebraica não existe essa concepção. Quando vai falar de Elias e Eliseu, Josué e Moisés, não tem como, porque na cultura hebraica não existe esse tipo de demanda, que através do ato se passa conhecimento. Na cultura grega tinha. Mas fala. Hã? E nem fala também. Como assim? Nem fala nada sobre isso. Quem não fala? Não, Elias eles. e
Não, os contemporâneos? Os contemporâneos falam. Não, mas Eliseu não era moço de Elias? Mas não fala nada de Atos. Não, eu sei, meu amor, você não está entendendo o que eu estou falando. Eu estou dizendo que os camaradas da igreja contemporânea, eles trabalham alguns textos, não que isso legitima, mas eles trabalham alguns textos dizendo: era comum entre o povo de Deus haver relação homem com homem. Aí ele pega essa galera que eu citei, entende? Por que eles pegam essa galera? Porque eles estão pautados na cultura grega, onde o conhecimento se passava através do coito sexual. Mas a cultura é grega, não é judaica, entende? É isso que eu estou falando. Não que eu estou dizendo que na Bíblia disse que Eliseu e ele... Não tem nada a ver. Só que um era discípulo do outro. Logo, na cultura deles, o discípulo sempre... Vocês já ouviram falar... Eu vou tocar sobre ele daqui a pouquinho aqui, porque a gente vai falar do período interbíblico. Vocês já ouviram falar de Alexandre o Grande? Que ele não era muito firme. Já ouviram? Inclusive no filme, parece que ele não é muito firme. Parece que ele não é muito firme. Parece que ele é muito firme. Porque Alexandre o Grande, né? E no filme ele parece grande. Então, repare que quem era o mestre dele? O famoso Aristóteles. Culturalmente falando, Aristóteles tinha coito sexual com ele. Então isso aconteceu só na Grécia. Hã? Isso acontecia só na Grécia. Alexandre o Grande é grego. Então logo essa cultura veio da Grécia. É uma cultura grega. Veio da Grécia. Sim, é uma cultura grega. Você vai lembrar que os gregos, as estátuas, valorizam muito o homem e o homem bonito, belo. É tudo tanquinho, pô. Mas eles exaltam isso. A gente, a beleza, né? Tem muitos deuses É o... da beleza. Isso. Mas eu acho assim, importante. Tanto nós. É isso aí. Não só ele, né, mas Eros, Afrodite, um monte de deuses ligados a isso. Eu acho importante nós atentar também para esse lado, porque tem pessoas que entram, aceitam Jesus antes, o passado era homossexual. Então eles, como abriu essa igreja, muitos deles estão caindo nesse ponto e se perdendo, entendeu? E a Inélia estava vendo que esse rapaz, para ver o nome dele, ele foi mais votado, esse que mudou o sexo, de mulher e virou um homem. Adão foi mais votado, né? Eu sei que biblicamente, né, a tendência, né, Piorar. Né? Então assim, mas a gente, nós podemos um dia pregar, estar ministrando, falando e ver um se levantar. E aí? Não, mas já Aí é bom a gente aprender. Mas já falaram pra mim de Davi e Jonas, que ele falou. Sim, é os textos que eles mais usam. Não tinha como, assim, de fato, a gente não tinha esse conhecimento aqui pra falar da cultura. Exato, é a cultura grega. Então, olha só que interessante, você está falando do homossexual e da igreja contemporânea, que é a igreja do Gladstone, que é o pastor que é casado com outro homem e tudo mais. Uma coisa a gente tem que entender, e aqui é só um alerta para a gente saber lidar com a situação. Por que a igreja contemporânea tem crescido demais? Porque a gente, como igreja de Cristo, não sabe cuidar. Entende? Eu não sou pastor, mas falo agora como a cabeça de um pastor. Se chega um homossexual na minha igreja, inicialmente, eu tenho que cuidar e tratar dele, lembrando que a homossexualidade é o pecado dele. Assim como tem a irmã que a língua não cabe da boca, de tão fofoqueira que é, assim como tem o meu jovem instrumentista que está transando com a namorada, assim como tem o meu outro irmão que é adúltero, assim como tem um outro irmão que é caloteiro, ou seja, a gente dá uma ênfase tanto no pecado da homossexualidade e esquece do monte de tralha que tá com a gente. A gente não cuida dos outros? Então tem que cuidar também do homossexual. Só que como que eu cuido da irmã fofoqueira? Ensinando ela que fofoca é errado. Como que eu cuido do irmão adúltero? Mostrando a ele que também está errado, biblicamente. Como que eu cuido do homossexual? Da mesma maneira. O problema é que a galera fala como? Isso é um demônio, isso é a pomba gira, isso é não sei quem lá, isso é o caramba 4. Aí o que acontece com essa pessoa? Vai para onde as pessoas abraçam e amam, que é onde?
na igreja contemporânea, pô. Porque lá o amor está no ar. Deus é amor. A cabana, Deus é só amor, sacou? É culpa nossa, irmãos. A gente tem que abrir o olho. Fala, irmãozão. Tá falando aí, é correto, porque a gente tem que estar preparado para tudo, né? Porque na igreja não recebe ser homossexual ou macumbeiro, ex-fofoqueiro. Na verdade, o ex-fofoqueiro é quase é quase que algo assim bem... porque a gente quer... Ai, eu vou começar a falar, vocês vão achar que eu sou... Sinceramente, você pode até sim, com inspiração de Deus, acabar com o homem homossexual, virar homem do que a fofoqueira parar de fofoqueira. Ainda bem que foi você que falou, não foi eu. Tem que estar, irmão, tem que estar. E repara, a gente está rindo, zoando e brincando, mas repara que essa preparação, antes de mais nada, tem que ser bíblica. Porque senão, a gente trata com o quê? Aqui, irmão, ó. A gente trata a galera com isso aqui, ó. Só que isso aqui, irmão, não muda a vida, não. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Não é conhecer a tradição e a tradição, não, é a verdade. E a verdade, irmãos, é a palavra. É o verbo vivo que se fez carne e habitou entre nós. É Jesus, através da palavra. É isso que traz libertação. Por isso que uma igreja que é cheia do conhecimento bíblico é uma igreja que sim, irmãos, sim, tem menos adúltero, menos fornicário, menos fofoqueiro, menos um montaréu de coisas. E diga-se de passagem, agora aqui vai um adendo, vai um plus em tudo isso que eu estou falando. Minha esposa está se formando agora em odonto, e um dos amigos dela particular, que acabou fazendo parte também do meu círculo de amizade, é o André. Ele é diácono e dirigente da Igreja Contemporânea de Niterói, ou seja, da Igreja dos Gays. Quando a gente se encontra com ele, geralmente a gente está... É sempre o mesmo grupo, somos 4 famílias, a gente se reúne. Ele vai com o esposo dele, geralmente nesses encontros. Ele é padrinho de um filho de uma dessas amigas nossas que a gente está sempre junto. Geralmente, às vezes eles pedem para eu orar e eu oro, mas geralmente quem ora é o André, porque eles olham para o André como um dirigente de igreja, como é, irmão, de fato é. A oração dele é igualzinho à nossa, os louvores que eles cantam é igual, e ele tem um diferencial que muitos de nós não temos. Se ele vê um mendigo, ele abraça o mendigo, irmão. Se ele vê um necessitado, ele ajuda. Não é só porque tem uma merrequinha, não, porque de fato ele tem uma merrequinha, né? Além da gente. Inclusive, entre todo mundo, ele foi o primeiro que montou o consultório até antes de acabar o curso. Marca a pratinha, marca, independente é. Mas tem algo que muitos de nós não temos pelas pessoas, que é o amor e o cuidado. Aí quando eu converso com ele, e às vezes a gente conversa de Bíblia, eu nunca entrei com ele em temas desse tipo, primeiro, porque ele sempre foi da igreja, e isso já ele confessou para minha esposa, porque ele tem uma ligação com ela maior do que comigo, né? E ele falou que na igreja ele começou a sentir atração e não soube cuidar, não soube lidar, e acabou então se envolvendo. Tem uma filha de 17 para 18 anos, linda, linda, linda menina. Ela já até participou de alguns momentos com a gente também, que trata ele como pai de boa. O marido do pai dele, para ela, é gente boa, às vezes fica na mesma casa, não tem nenhum problema. Ele não vive de pé de guerra com a mãe da menina, pelo contrário, estão sempre tranquilo, porque ele se preocupa em ser da paz, irmãos. Aí, quando eu vejo uma parada dessa, eu olho por nossos irmãos da igreja, dá vontade de estapear a cara dos miseráveis, que não entende o que é o reino. E tá lá o irmão que é homossexual, porque vamos ser sinceros,
Ele é um irmão, tudo bem que agora ele faz parte da igreja, tá até levando a galera com ele. Deus vai, sei lá, meu irmão, vai fazer algum bagulho lá do jeito dele, mas vamos ser sinceros. Se a gente for parar para analisar, pega ele antes de ir para essa igreja, estando na nossa igreja. Ele é um irmão em Cristo Jesus que tem um problema de pecado. E qual é? O homossexualismo. Dorme com esse barato, queira você ou não, é um pecado como qualquer outro diante de Deus. Agora é claro, aí você vai falar assim, não, Johnny, mas a Bíblia deixa claro que o homossexual não vai herdar. Mas só você continuar o texto, tem gente que só lê o homossexual. O fofoqueiro tá também, do ladinho, no mesmo texto, no mesmo versículo. O fornicário também tá no mesmo texto, no mesmo versículo, irmão. O invejoso. Tá todo mundo no mesmo pacote. Não é só um, entende? Entende como que a gente só quer ler o que a gente quer? Porque eu não sou homossexual, então vou descer o porrete no homossexual. Mas a língua não cabe na boca, é invejoso, é maldizente, cria contenda. Meu Deus do céu, irmãos. Todos esses estão inseridos. Não, todos esses estão no mesmo pacotinho, no mesmo versículo, é só ler, não tem só um pecado. Isso aí, desafio, é isso aí, tá lá, irmãos. O que a Bíblia quer dizer quando dá esse montaréu de coisas dizendo que não herdarão, irmãos? Tá falando do pecador. Agora eu te pergunto, qual pecador? Se você é um pecador e eu sou um pecador. É o pecador que eu costumo chamar, biblicamente falando, eu olho e percebo isso, é o profissional, o pecador profissional. Porque eu e você deveríamos ser amadores. Aí você fala assim, pô, Johnny, agora você complicou, como assim? Como assim, Johnny? Vamos lá. Presta atenção, você vai entender o raciocínio, tá? Claro que se você usar isso na sua igreja, lascou meio de campo, não use. É só você entender o que eu quero dizer com isso. Pecador profissional é aquele que ama pecar, ele é fera no que faz, ele é o cara que não vai deixar de fazer. Ele não peca por acidente, ele peca porque ele, eu amo. É delicioso pecar, porque de fato nós como amadores, é delicioso pecar, mas Jesus, o Espírito Santo me convence, eu, Senhor, me perdoa. Mas aí em algum momento eu incorporo, porque eu sou amador, irmão. Amador, vira e mexe, vem à tona, eu não é? E eu, beleza, aí o Espírito Santo, ô miserável, tu é filho, aí você, é isso mesmo. Ou seja, esse aqui, irmãos, a Bíblia deixa claro, não está nem aí. Esse aqui se preocupa, se arrepende. Irmão, Davi pecou pra caraca, muito, e era segundo o coração de Deus. Você quer ver onde se encaixa o profissional agora? Um texto que eu não sei se você já reparou, mas ele fala sobre isso. Esse aqui é o pecado que não tem o quê? Perdão. Vou botar aqui o N para você entender. Ó. Pecado que não tem perdão é a blasfêmia. Tem gente que acha que blasfemar é olhar para Deus e falar: Deus, tu é um bosta. Deus, tu não presta. Isso não é blasfêmia não, irmão. Isso é idiotice do ser humano, achando que está ofendendo quem é Deus falando isso para Deus. Blasfêmia contra o Espírito Santo que não tem pecado é o quê? O cara que é um pecador desregrado e ele faz o quê para a cruz, irmãos? Rejeita. Blasfema ou blasfemar contra Deus é rejeitar essa cruz. Rejeitou a cruz, não tem perdão. Pediu perdão, aquele que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Ou seja, Jesus deixou claro que é desse jeito, né? Na oração modelo, irmão, só você que não percebeu que Jesus ensinou, toda vez que tu ora, pede perdão. Mas não pede só assim, perdoe meus pecados.
Tem hora, irmão, que você tem que sentar. Não tem aquela lista de pedido que a gente gosta de fazer? Senta com a outra lista, irmão. Com a lista de erro. Jesus, tu me conhece mais do que ninguém, não precisava nem eu te falar. Mas o Senhor sabe o quanto eu sou pecador. Esse pecado aqui me fascina demais, Senhor. Me ajuda a vencer. Paulo falou isso, irmão. Você não percebeu? Ele deixou isso claro quando ele disse, o bem que eu não quero, eu faço. O mal que eu não quero... Só que o mesmo cabra que disse isso, disse, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Aí tu pira, como assim? Como assim, Paulo? Tá me trolando? Paulo tinha consciência, irmãos. E nessa brincadeira que eu fiz, o que Paulo era? Um amador, não um profissa, entende? Então, blasfemar é negar. Diga-se de passagem que todo aquele que nega a cruz, todo aquele que nega o sacrifício de Cristo, todo aquele que não reconhece Jesus, não tem salvação. Isso é blasfêmia. Sacou, Nazaré? Agora você já está ligado, né? Ligou na terra? Aleluia, glória a Deus. Foi ligado no céu. Os pecados voluntários, né? Inclusive, e olha que interessante, O pecado voluntário, como a irmã bem falou, ou premeditado, ele também pode ser uma realidade desse aqui. Mas qual a diferença? Qual a diferença do teu pecado premeditado, sendo amadora, do profissional? Mesmo o seu premeditado, irmão, vai te trazer pesar. Vai te gerar arrependimento. Eu soltei um vídeo na internet falando sobre arrependimento. A galera às vezes não entende o que é arrependimento. Eu já vi as pessoas falarem assim: arrependimento genuíno é aquilo que você faz... Ela quer ir no banheiro? Mostra ela lá. Mostra lá. Esse arrependimento que você se arrepende, mas depois comete de novo, isso não foi um arrependimento genuíno. Irmão. Eu já pensei assim, mas para e pensa. Você tem um pecadinho que tu curte pra caraca, sabe que não é legal, mas você vira e mexe e tá fazendo. Você acha mesmo que Deus está olhando para você e te vendo como um profissa, pô? Não vê. Não vê mesmo. Ele vê que você é um pecador meia boca, que por mais que muitas das vezes não consegue vencer. Aí de repente você pode pensar igual os coríntios, os romanos também, os gálatas também, todo mundo que Paulo pegava sobre a graça, eles falavam assim: Paulo, então demorou. Então a graça é uma permissão para pecar. Irmãos, é aí que tá. Tito 2, não lembro agora, não sei se 18, 17, 18, 19, não lembro. Tito 2 vai dizer: porque a graça se manifestou a todos os homens e ela nos ensina a fugir do pecado, a vencer o pecado. E você continua lendo o texto, você vai ver que, e mesmo quando tu erra, mesmo quando tu cai, mesmo quando tu sofre, mesmo quando tu faz alguma parada equivocada, ainda assim Deus é contigo. João, irmãos, João, filhinho, eu vos escrevo para que não pequeis. Por quê? Porque o correto é não pecar. Mas ele continua: mas se pecar, tem um advogado que é fiel e justo para vos perdoar os pecados. Assim, Caraca, a galera não consegue entender esse Deus. A galera prefere o Deus da guerra, vou te matar, seu miserável. Meu Jesus, não é assim não, irmão. a gente vai para Davi, né? Porque Davi pede perdão Toda hora. e segundo o coração de Deus. Toda hora ele erra, toda hora ele erra. Aí, lá em Tiago fala, né? Não diz que por Deus é tentado, porque Deus ele não tenta ninguém. Ainda tem isso, né? Esse aí se encaixa melhor quando a gente estava falando lá atrás sobre Deus, que é uma realidade, né? A galera aí é Deus, irmão, é Deus. Deus que está me dando essa prova, Deus que eu falei, sério mesmo? É Deus? É Deus. Ai, Jesus. Tem coisas, irmãos, que eu ouço e eu confesso a vocês, eu fico
às vezes chateado, às vezes com náusea, né, de ouvir as pessoas falar uma coisa que a Bíblia não diz. A gente tem que ter muito cuidado com isso. Por isso vocês estão estudando, irmão. Eu fico assim, Senhor, que essa galera que está estudando com a gente, meu Deus do céu, já viu que horas são? Me assustei, hein? Me assustei agora feio. 9h32. Parece que tem 20 minutos. Mas tudo bem, né? O nome disso é cronótopo. O que é cronótopo? O tempo existe um cronótopo. Quanto mais chato a coisa é, mais ela demora a passar. Quanto mais prazerosa é, mais rápido passa. Eu tô achando prazeroso dar aula, porque eu amo dar aula, e para mim tem 20 minutos. Não sei como coisa. Alguns devem estar assim, isso tá demorando, que não acaba nunca, mas eu tô achando. Então, pensando nisso, eu não lembro mais onde eu estava. Eu tenho esse problema. Onde eu estava, irmãos? Estava no pecado, amador e profissional. Não. Eu estava em alguma outra coisa. Não, mas lembrando, irmãos, a Yara tá assim, vamos voltar para os slides, senão a gente não acaba. Lembrando que isso que a gente está discutindo tem a ver com a compreensão, porque o que a gente está tratando aqui é o cuidado que a gente tem que ter, né? Quando a gente falou, por exemplo, aqui, ó, que a passagem, todas elas estão amarradas. Isso está dentro, né? Isso está dentro. Ou seja, não pegar nada isolado, nada no vácuo, nada moda Bangu e achar que isso vai ajudar. Que não vai, irmão. Às vezes a gente prejudica, né? Ah, lembrei do que eu estava falando, lembrei. É que nas minhas orações eu falo assim, Deus, em nome de Jesus, esse povo que está estudando com a gente, aprendendo com a gente, Senhor, use essa galera para mudar Itambi. Use essa galera para abençoar as igrejas deles. Eu sei que vai ser difícil. Inclusive, na primeira aula eu falei com vocês. Não tentem chegar na igreja com o pé na porta. Eu aprendi isso já. Não faz isso não, irmão. Vai devagarzinho. Nem meu pai que é pastor, que tem autonomia, nem ele chega assim, pô. Ele vai devagarzinho, né? Tá vendo? Ensinando, trocando ideia. Não chuta o pau da barraca, né? Se tu tá vendo lá o teu professor de ABD ensinando errado, não arruma briga com ele. Pelo contrário, chama ele para estudar. Seja aqui ou em outro lugar, mas que ele estude, que ele cresça. Porque, infelizmente, se a gente também não entender que no grito não se ganha, de repente você fala assim, poxa, Johnny deve ensinar isso na igreja. Não, eu não tenho uma abertura para ensinar isso na igreja. Eu ensino para os jovens, a galera que está comigo. Eu trabalho assim. A aula na EBD minha é igual a aula aqui. Eu não amacio, não. Eu pego firme. Só que é para os jovens, meia dúzia de jovens. Né? E muitos deles estão nem aí. Né? Ouve no ouvido, sai no outro. Eu falo, ó, você tem que ser amador, não profissional. Aí ele, não, eu prefiro ser profissional. A galera quer ser profissional, irmão, no pecado, tá nem aí o que a gente ensina. Essa escola dominical domingo, né, Rosilene, falou sobre o Deus desconhecido, lá de Atos. Aí, falaram de Epimênides? Aí não falou nada. Então não entenderam o texto. Atenienses, filósofos epicureus e estoicos. Se o cara não sabe o que é os filósofos epicureus e estoicos e não conhece a história do altar, que vai voltar para Epimênides, lá atrás, século VI. Eu falei sobre o livro Fator Melquisedeque. Você leu sobre Epimênides? Então, você acabou... Por isso que quando eu falei, você lembrou, né? Se o cara que ensinou não conhece a história de Epimênides e da praga que estava assolando, ele não vai ensinar o texto de Atos correto, entende? Vai dizer, o povo adorava lá, o Deus nem sabia quem era. Irmão, se você adora quem você não sabe quem é, então tu não adora da maneira correta. Porque se tinha um altar lá, sinal que era oferecido a esse Deus algumas coisas. E quem te falou que era para ficar oferecendo isso aqui?
Lá atrás, Epimênides fez uma oferenda, uma oferta, um pedido, e Deus se manifestou, porque Ele é o Deus que se manifesta na cultura. Por isso que eu falei para vocês lerem o livro Fator Melquisedeque, que é a maneira que Ele vai se manifestar em 20 culturas diferentes. Lá naquele contexto tinha lógica. Eu pegar hoje em dia e não entender o que aconteceu lá, ou seja, eu vou estar fazendo oferenda para um Deus desconhecido, porque de fato eu não conheço esse Deus. Repare o cuidado que a gente tem que ter para Deus não ser para nós uma simples divindade. Que Ele é o soberano, irmãos. Ele é o magnificentíssimo Deus, o sobre todos os deuses. Não qualquer Deus, não o deusinho michuruca, né? Não o Deus do panteão grego, mas o nosso Deus, irmãos. O Deus que a Bíblia revela. Daí a importância da gente se debruçar na Bíblia. Deixa eu ver aqui rapidinho, onde eu estou, se já está próximo ao fim de uma ideia. Não, do texto... Ah, aqui, ó, mas só falta mais 2 slides para entrar em outra coisa. Então vale a pena eu só fechar isso aqui. Vamos lá. Ó, porque na verdade esses slides, Yara, anota aí, ó, tem 273 slides, a gente está no 8. Mas não esquenta não, porque eu vou acabar só esse aqui e mais um, ó. Esse aqui. Cada passagem deve ser estudada à luz do seu contexto e daquilo que o livro mesmo oferece, e cada livro deve ser examinado com todos os demais em sua relação com a revelação progressiva do Novo Testamento. O que o texto quer dizer? A revelação de Deus se dá de maneira progressiva, é crescente. Então a gente tem que saber fazer a leitura e entender onde Deus se encaixa em cada momento. Esse texto, por exemplo, de Atos é um texto para a gente refletir. Naquele momento, na revelação progressiva, os gregos, os filósofos epicureus e estoicos, não entendiam a revelação de Deus. Paulo, então, vai fazer o quê, irmão? Pega o texto, você vai ver o que Paulo faz. Paulo faz uma... Vamos fazer aqui didaticamente um resumão de quem é esse Deus. Aí Paulo começa pegando tudo, mostrando por quê? Porque Paulo conhecia. Tudo bem, Paulo não tinha o Novo Testamento na mão. Antes que você pense, Paulo leu o Novo Testamento. Até não é bem assim, mas ele conhecia a revelação de Deus de maneira progressiva. Então ele pode fazer isso. Mesma coisa que Estevão fez. Quando foi arguido lá em Atos, eu nunca lembro, Atos 8? Atos 8. O que ele fez? Fez uma história dos hebreus. Já começou a desconstruir. Abraão nem é judeu. Abraão é de Ur dos caldeus. Ele é mesopotâmico. Aí começou. Vocês nem sabem quem que vocês adoram. Vocês nem sabem quem é Deus. Vocês nem conhecem, não sei o quê. Aí a gente acha que vai resolver citando o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ainda está errado o jeito que a gente fala esse versículo e eu já expliquei numa aula, hein? Não é nada aquilo que a gente acha que é. Aí eu falei que ia acabar, mas já tinha acabado antes, ó. Então foi só mais um mesmo. A gente encerra. Pode anotar aí, Yara. Slide número 10. A gente volta no slide. Volta 263, Yara. Não, mas lembrando que esses slides são os slides porque a turma de sábado já acabou esse módulo, eles vão entrar no outro. Foi os slides que eu preparei para a turma de sábado que também não deu para acabar, mas eles tiveram lá os slides. Então os slides depois vão para vocês. Lembrando que vão ter coisas nos slides que tem na apostila e tem coisas da apostila que não tem nos slides. Então é uma junção, slide mais apostila, você consegue entender a parada toda. E é claro, qualquer, não entendi isso, não entendi aquilo, a gente troca ideia. Então a apostila vai estar lá, provavelmente amanhã já vai estar lá, junto com essa aula que eu devo editar na parte da manhã e mandar também. Então surgiu dúvida, anota a dúvida no papelzinho, no seu caderninho, anota, traz para a aula e a gente volta a conversar, volta a trocar ideia. Que é assim que a gente vai crescendo. No tablet não, né? Qual aula? Lá. Aula gravada. Não entra. Entra. O tablet é um celular normal, o mesmo sistema operacional, o Android. Entra, normal. Vai ficar tão sem nada. Eu tô bem sem nada. Vou baixar a aula.
Tá órfã. E eu fiz aquilo lá para vocês não ficarem órfãos. No celular, eu ficava lá escutando, quando você mandava alguma coisa, áudio. Você tem que comprar logo um outro celular, hein? Aí que tá, né? Baixa do mil. Você quer que Pior que eu tava com um celular muito bonzinho lá, mas aí tive que emprestar pra minha sogra, que o dela quebrou. Mas tá, Chico, né? Dá, pô, dá, é a mesma coisa. É, maior, dá pra ler melhor. Ler melhor. Isso aí. A mesma coisa que do celular. Você só não vai botar no meio, né? Que a gente, eu, por exemplo... Mas inclusive no tablet dela, quando ela trouxe pra eu Você poder... tem caixinha de som? Essas caixinhas que vai... Não, eu sozinha mesmo. Não precisa ampliar não, né? É, porque a caixinha é pra ampliar, você tá falando, né? É, porque ela pode botar e ouvir. Entendi. Entendeu? Na casa, fazendo as coisas. É assim que eu faço, gente. Eu, várias vezes, encontro o presbítero Joab me dando um banho com o celular na boca, a sua voz falando a beça. Encontro com ele depois. Ou seja, ele bota pra tocar e esquece. Tá certo, irmão? Continue assim, firme e forte. Quando eu dou assim, Jesus pegou. Tá indo lá, eu tô ouvindo o servo. Vai lembrar também que eu ouvi, que eu gosto de ouvir às vezes, ou no domingo ou na segunda, pra poder refrescar a mente. Sim, é importante. Vamos orar então, irmãos, pra gente poder ir embora. Lembrando, continue orando aí pelos nossos irmãos, o Edmilson e a Monique, a sua esposa, que Quer botar? Não dá pra botar, não. foi para o Não hospital. é pra lá, é necessário a gente trazer, porque eu ainda vou comprar muita merda. Não, o que acontece? A didática do aluno é com você. Diferente da escola, que a gente tem que obrigar as crianças, aqui fica à vontade. Tem gente que anota, tem gente que não anota, não tem problema. Não dá para anotar. Não dá, muita coisa. É muito rápido. Mas dá para anotar. Você é igual a mim na escola, não gosta de anotar para não... Então, daí é importante, de repente, você ouvir o áudio depois e ir anotando, porque lá você dá pausa, anota, né? Aí essas coisas que eu vou falando e você fala assim que não sabia, vai pra Bíblia, vê se eu não falei bobeira. Confere, mano. Vai que eu esteja te enganando. Não, isso aí não. Como não? Tá pra saber? Não é a minha intenção, mas... É claro. Não era tão claro antes, agora é, né? Beleza. Tudo que ele faz, mas pra ver... É isso aí. Não, eu sempre digo isso, faço questão. Aluno bom é aluno que duvida do que eu falo e vai estudar pra ver se tá certo. Às vezes eu estudo mesmo, porque eu fui procurar o cavalo. Você foi procurar o quê? O cavalo. O cavalo de Paulo? Uai, gente. Achou o cavalo? Ah, então tudo bem. Eu deixo falar de cair. Mas algumas coisas eu fico em dúvida mesmo. Eu não sou mentirosa. Não, mas tá certo! Tá Porque certo! é uma coisa de tradicional. A gente tem 20, 30 anos, 40, 50 anos de igreja. Aí vem. Aí chegou o moleque. Bastante, eu aprendi a aprender tudo. Desmonta tudo aquilo que você acreditava, né? Essa é a verdade. Aprendeu e acreditava. Tá certo, tá certo. A gente tem que procurar sim. Você tá pra aprender, né? Ai, gente. Se vocês souberem a satisfação que eu tenho em deixar vocês em crise, Eu tenho vezes que eu fico em crise. eu tenho uma satisfação enorme. Ela me encontra várias vezes. Depois ele fala aqui. É uma... Hã? Mas de vez em quando ele fica em crise. Eu falei, eu também ando em crise. Não, o Manel fala direto, coitado. Manel vive em parafuso. Vamos orar então, irmãos? Pedir para que Deus possa nos guardar, nos abençoar, abrir a nossa mente, o nosso entendimento, porque eu lembro até nas primeiras aulas que eu falei isso com vocês, na primeira aula eu falei, né? As pessoas confundem estudar teologia com se esfriar, e não é, irmãos. A teologia, pelo contrário, né? Ela apaga o fogo, como eu já falei, ela apaga o fogo estranho, mas o fogo do Espírito Santo, ele é aceso com conhecimento, porque o conhecimento é bíblico, irmão. Não é o conhecimento humano. O conhecimento humano não gera nada para nós, é mais pura verdade. Tá, entende?
Então, a letra mata, o Espírito vivifica. Eu expliquei o texto para vocês, esse texto. Que letra é aquela? A letra da lei, né? A letra da lei que mata. Por quê? Se você errar, você está na vala, segundo a lei. Mas o novo pacto, leia o texto todo, você vai ver. O novo pacto vivifica, o Espírito vivifica. Então, essa letra não é a letra de aprender, é a letra da lei, que é o que de fato trazia juízo para as pessoas, né? Na nova aliança, a graça se instaura, não é o juízo. Então, a gente tem que observar todo esse contexto para poder interpretar a Bíblia de maneira legal. E isso não vai te esfriar, você vai ver que isso vai trazer um conhecimento e, inclusive, um conhecimento que liberta, irmãos. Porque a nossa libertação, ela é na caminhada. Quanto mais a gente evolui, mais liberto a gente vai ficando. Quando Deus achar que você está bem, Deus faz isso, ó, te leva. Se a gente for um culto de libertação, hein? Que tal? Pode ir. Ele tá atacando fogo, você tá vendo, né? Ele tá brincando. A gente fala de culto de libertação em outra aula. Yara já tá assim, meu Deus do céu, vai vir pedrada aí, mas tudo bem. Vamos orar, irmãos? Então, nesse momento, pedir pra Yara. Yara tá com tanto fogo hoje que eu vou pedir pra ela orar em nome de Jesus. Amém, Yara? Ora aí, por favor, Yara. Soberano Deus, Pai querido, Pai amado, obrigado, Senhor Jesus, por essa noite, Senhor, da glória de entendimento, Senhor, da glória de conhecimento, referente à sua palavra, ó Pai. Pai querido, eu quero te agradecer, Senhor, da glória, pela vida do Jonathan, meu Pai. Senhor, eu também quero te colocar, Senhor Jesus, nas tuas mãos, Senhor, da glória, a vida da Monique, ó Pai. Pai querido, Pai amado, que nesse momento ela já possa viver, Senhor, da glória, tudo estabelecido ao seu devido lugar, Senhor da glória, do que ela estava sentindo, ó Deus. Seja feita a tua vontade na vida dela, Senhor da glória, na vida do esposo dela, ó Pai. Pai, nessa hora, nesse momento, nos leva-nos para casa, ó Deus, nos livra-nos, Senhor da glória, de todo o mal, Senhor Jesus. É que eu te peço, te agradeço em teu nome, Senhor Jesus. Amém. Amém, amém. Valeu, irmãos. Vão na paz. Deus abençoe.